É o problema mais difícil e o mais perigoso da matemática. Fica até o final para você descobrir que problema é esse e como resolvê-lo. Olá pessoal, meu nome é Levi e este é o canal Levi, é isso mesmo? Sim, hoje eu vou estar trazendo para vocês a conjectura de Collatz, que é uma conjectura que os novos cientistas falam que eu vou resolver isso e são zoados pelos seus professores. Os professores mandam eles ficar longe desse problema e mesmo assim eles vão tentar descobrir o que está acontecendo, porque tanta repercussão através desse problema. Um matemático muito famoso disse que matemática ainda não estava pronta para essas perguntas. O nome dele era Paul Erdős. Ele tentou descobrir um pouco sobre este problema e vamos dizer que ele não conseguiu. O problema funciona assim, é bem simples o problema. Se você tem um número ímpar, você vai multiplicar por 3 e adicionar 1. Se você tem um número par, você vai dividir por 2. Bem simples, bem simples, bem simples. Pega um número aí entre 1 a 10. Pegou? Pensa aí, número 1 a 10. Se você falou 7, como? A gente tá ligado aqui. Eu vou usar o número 7 para demonstrar um pouquinho para você dessa coisa. Vamos lá. 7 é ímpar, então a gente multiplica por 3 e mais 1, fica 22. 22 é dividido por 2, que é igual a 11. 11 vezes 3 mais 1 é igual a 34, que é dividido por 2 é igual a 17. Multiplicado por 3 mais 1 é igual a 52, que é dividido por 2, que é igual a 26. 26 dividido por 2 é igual a 13, e 13 vezes 3 mais 1 é igual a 40, que é dividido por 2. E 20 é dividido por 2, que é igual a 10, que é dividido por 2, que é igual a 5 vezes 3 mais 1, que é igual a 16. E 16 é dividido por 2, 8 é dividido por 2, 4 é dividido por 2, 2 é dividido por 2 e é igual a 1. Aí a gente faz 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. Porém, volta para ser 4 e esse loop continua. A gente tem que dividir por 2 e fazer esse loop que é infinito. É um loop simplesmente infinito. Então, pelo resto do vídeo, a gente vai falar dele como o loop, ou 4, 2, 1. Então, não vamos ficar voltando e as sequências vão ter os seus números contados assim. Ok? Essa conjectura tem seu nome de conjectura de Collatz. Talvez você tenha escutado isso de um professor seu, não sei. Mas essa conjectura, ela foi feita por Lotus Collatz, que era um matemático alemão, em 1930, que talvez tenha descoberto esta sequência, essa conjectura. Mas essa conjectura, por ser tão famosa, ela tem um nome diferentes, como conjectura de Ulam, o problema de Kakutani e 3n mais 1. Eu vou me referir a ela como conjectura de Collatz por ser o seu nome mais famoso, tá? E quando perguntado para professores, eles dizem que não é famoso, mas sim infame, através da comunidade matemática. Sim, se você fala para um professor seu que você está trabalhando nesse problema, ele vai te chamar de doente mental, maluco. Porque não se pode trabalhar nesse problema sem perder a cabeça. Exatamente. Os números que você ganha multiplicando por 3 e adicionando mais 1 são chamados de números de granizo. São números que crescem espontaneamente e depois diminuem e diminuem. Depois crescem de novo e diminuem, fazendo assim como se fossem pedras de granizo, que às vezes é grande e são pequenas. E por isso que a gente tem esse nome. Porém, eventualmente, esses números de granizo terminarão em 1. Eles terminarão nesse loop de 4, 2, 1. E quando aplicado essa sequência, essa conjectura no número 26, que pode ser aplicado em qualquer número que você pensar, menos números negativos e frações, então todos os números inteiros, se você aplicar o número 26, vai demorar exatamente 10 passos para você chegar no loop de 4, 2, 1. E muito interessante, porque é um número tão grande comparado ao número 7.
e demora 10 passos. Mas o número de 27 demora 111 passos para chegar no 1. O que é insano, porque como pode a diferença de um número, o 26, ter 10 passos e o número 27 ter 111? Isso não faz sentido nenhum. Uma coisa também muito interessante que a gente para pensar dentro dessa sequência é quão altos os números chegam, quão altos os números vão e voltam. Na sequência de 27, o número mais alto é 9.232, que se a gente botasse em metros, seria mais alto do que o Monte Everest. Sim, começamos com uma estrutura como um prédio de 27 metros e fomos até acima do Monte Everest, mas depois terminamos no 1, o que é insano de se pensar, mas totalmente plausível com essa sequência. Muitas pessoas acreditavam que essa sequência, essa conjectura, foi feita pelos russos para atrasar os americanos durante a Guerra Fria. Eu acho que talvez pode ser diferente, mas se atrasou. Porque muitos cientistas, muitos matemáticos perderam tempo fazendo essa conjectura. Perderam seu tempo trabalhando nisso, tentando achar a resposta que por muito tempo, mais de 80 anos, as pessoas procuram. Esses cientistas que demoraram tanto tempo fazendo esses números, descobriram sim, uma coisa. Que, claro, todos os números terminam em 1. Porém, eles descobriram um padrão. Sim. Este padrão era aleatoriosidade. Pois é. Eles descobriram que, por ser números tão grandes e tão baixos, era aleatório. Esses números faziam isso de uma forma extremamente interessante. Por ser aleatório, eles não podiam descobrir o que aconteceria do que é 10 ou simplesmente 1 na frente do outro número que eles estavam estudando. E assim, esse pode ser o problema mais demorado de suas vidas. Quando a gente olha para essa sequência, a gente vê vários elementos do mundo de hoje em dia dentro dessa sequência. Sim, a Bolsa de Valores usa essa sequência. O jeito que eles olham as suas taxas usa essa sequência. Como é distribuída a população pelo mundo também usa essa sequência. E vários outros exemplos usam essa sequência. Simplesmente a aleatoriosidade está espalhada pelo mundo conforme está espalhado por essa conjectura. E isso eu acho lindo, sabe? Porque a gente consegue prever não prevendo. Exatamente, a gente consegue saber que uma coisa aleatória vai acontecer, mesmo sabendo que não podemos descobrir o que vai ser essa coisa. Também tem várias outras coisas que podem nos ajudar, porém não conseguem. E uma delas é os números de Fibonacci. A sua distribuição, também chamada de Lei de Benford, é de várias maneiras encontrada dentro dessa conjectura. Porém, a gente não consegue descobrir simplesmente qual vai ser o final. A gente não consegue descobrir qual é o final desta sequência, dessa conjectura. De qualquer número, a gente sabe que é 1, mas e se tiver um número na frente que simplesmente não termine com 1? Simplesmente dê uma volta e volte a ser o número de antes. Ou uma sequência que o número ele simplesmente cresce infinitamente, sem parar. Que número seria esse? A gente ainda não descobriu. E talvez não existe nenhum número como esse. O que é triste de se pensar. Mas a caçada não pode parar. Você deve estar pensando, nossa, a gente tem computadores tão fortes. Por que eles não podem simplesmente botar um comando e descobrir tudo isso? Exatamente por causa disso. É muito aleatório. É uma coisa tão aleatória que a Bolsa de Valores,
quem mexe com bolsa de valores ainda consegue prever algumas coisinhas, mas isso ninguém consegue prever. Os números subindo e descendo, quem tem a capacidade mental para isso? Se nós, nem os computadores têm. Não é porque a gente não está tentando, pelo contrário, hoje em dia, os cientistas já fizeram mais de 300 quintilhões de números, tentando descobrir. Quintilhões de números, gente. Isso é muito. 300 quintilhões. Eles estão tentando fazer isso há 80 anos, ainda não descobriram. Mas agora a gente vai entender um pouquinho por que eles não conseguem e por que sempre termina em 1. Vamos lá. Vamos continuar com o número 7. O 7 em sua sequência vira 22 e depois desce para 11. Então a gente vai ficar nesses 3 passos, né? A gente vê que o número cresce e depois diminui, né? Ele cresce para 22 e comparado a 7 é razoável. Ele cresceu 3 vezes e adicionado mais 1, mas depois ele é dividido por 2. E nessa simples sequência a gente consegue ver uma coisa que por muitos anos passou despercebido. Vamos ignorar o 22 por um tempinho. Vamos botar 7 e o terceiro número da sequência, que seria o 11. Do 7 ao 11 são 4 números. Então, se a gente olha matematicamente falando, a gente teve um aumento de 3 metades dentro do número 7. E isso acontece com todos os números. Todos eles, sem exceção. Toda vez que um número é multiplicado por 3 mais 1, ele vai virar ou ímpar ou par. Agora vamos botar assim. Se botarmos essa sequência num gráfico, a gente vai ver um caminho de um número ímpar sendo multiplicado por 3 e adicionado mais 1. 100% das vezes, ele vai ser par. Exatamente. E aí, se a gente dividir por 2, 50% das vezes ele vai se tornar ímpar de novo. Então a gente consegue ver uma coisa bem interessante, porém é uma má notícia. Essa sequência está fadada a sempre diminuir. O que é triste, mas a gente ainda não descobriu se tem um número mágico por aí. Um número mágico que consegue voltar, dar a volta nele mesmo. Ou um número mágico que consegue subir até a infinidade sem parar e sem voltar a 1. A gente ainda não descobriu isso, o que é interessante de se ver, sendo que essa sequência mostra exatamente o contrário. Uma sequência que mostra que não tem outros números que isso aconteça. Vamos voltar ao número 7. Como eu falei, o 7, quando é multiplicado por 3 mais 1, sempre vira 22, que é um número par. E se você pega outro número ímpar, por exemplo, 5, estou usando números baixos, 5, que é multiplicado por 3 mais 1 é igual a 16. E 9 multiplicado por 3 mais 1 é igual a 28. E esses números viram par e depois são divididos por 2, sempre diminuindo, mas crescendo em uma fração. Sim, o número 28 vira 14. Sim. Então, se a gente olhar o crescimento de 9 para 14, a gente vai ver que é um crescimento de 3 por 2. Faz uma matemática aí. Vou puxar para vocês uma outra coisa aqui. Eu vou botar um número, a quantidade da fração para cada um, para vocês verem que sempre vai dar ou 3 por 2 ou 3.2 por 2, alguma coisa assim. Sempre vai ter alguma coisa. E aí, se a gente continuar seguindo isso, vai ter 50% de chance de descer para o 2. De descer
é um número dividido por 2. Então vamos lá. 14, né? O número 20, do 9 vai para o 28, do 28 vai para o 14. Aí virou par. Mas se a gente pega o número 7, que é 2 números abaixo do número 9, e a gente multiplica, ele vai virar 22. Mas se a gente divide, ele vira 11. Então a gente consegue ver perfeitamente essa 50% para os dois lados. E esse número vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em 1. Você deve estar perguntando, Levi, então acabou? É isso a resposta? Não tem como, não tem outro número que aconteça. Na verdade, essa é a parte mais difícil. A gente não sabe todos os números. E mesmo que a gente soubesse, ia demorar muito tempo pra gente descobrir, sabe? Muito tempo. Aqui, eu escrevi aqui, né? Mas eu vou falar pra vocês aqui. Pensa numa árvore, em seu tronco. Agora, escreve na árvore assim, 4, 2, 1. De cima pra baixo. 4 sendo o número mais alto do tronco, o 2 sendo do meio e o 1 sendo perto da raiz. E todos os galhos são as sequências de cada número. E as pontas dos galhos são cada número que existe até a infinidade. Essa árvore, ela teria galhos infinitos, mas quanto mais perto do tronco, menos galhos teriam. Que é interessante. E eu acho, na minha opinião, que é lindo. Cientistas também, alguns matemáticos, fizeram um experimento para ver o que aconteceria se toda vez que uma sequência tinha um número como um número par, ele viraria um pouquinho, um ângulo para a esquerda. E toda vez que o número era ímpar, um pouquinho para a direita. E fazendo assim, eles encontraram uma estrutura muito similar ao que a gente tem hoje, as algas marinhas. Sim, os caras descobriram como fazer algas marinhas usando sequências matemáticas, sequências impossíveis para dar em um lugar só. Que eu acho lindo, como a matemática e a natureza andam sempre de mãos dadas. E elas se combinam. E muita gente não acredita que de todos esses números, eu acredito que talvez haja um número que mude a história da ciência e da história juntos. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o seu like aí. Eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês, baseado do Veritasium, que é um youtuber gringo que trouxe essa coisa no início de 2022 e eu queria ver em português, só que não tinha em português, então eu tive que traduzir tudo, eu tive que refazer pesquisa e foi isso, galera. Esse é o vídeo que eu trouxe pra vocês. Foi muito legal de aprender, eu aprendi muito sobre esse vídeo, aprendi esses processos naturais que a matemática está dentro e eu achei muito legal. Agradecer também ao meu editor, Caleb Silva, que deixou esse vídeo como muito bom. Agradecer ao meu design gráfico aqui, Thiago Nascimento. E agradecer a vocês que assistiram até o final, se vocês assistiram. E se você não assistiu até o final, tudo bem. É um assunto que, tipo assim, às vezes pode ser bem chatinho. Mas eu tento trazer ele como entretenimento pra vocês, que vocês aprendam mais e passem pras outras pessoas, tá bom? Então é isso aí, galera do canal Levi, é isso mesmo? Falou!